gente! Começando aqui a Semana do Despertar. Hoje nós vamos falar sobre família, vamos trazer aí a possibilidade de compreender os conflitos, o que está por trás e ter um direcionamento para a solução, para a paz. Sejam muito bem-vindos à Semana do Despertar, Fabi, André que estão entrando, bem-vindas. Hoje nós teremos, deixa eu ver aqui, Carol, bem-vinda. Hoje nós teremos várias dinâmicas. Eu preparei aqui, ó, um monte de coisa. A minha bancada tá cheia pra gente compreender o que está por trás dessas dinâmicas dos relacionamentos familiares, como nós podemos ter um direcionamento aí pra ficar com aquela vida mais leve, com a vida mais feliz, com tudo encaixadinho. Bem-vinda, Kátia! Bom, é o seguinte, gente, deixa eu colocar o comentário aqui para fixar o tema da nossa live. Vai ser sobre família. Olha só o que a gente vai falar hoje: conflitos e memórias transgeracionais. Eu abri uma enquete aqui no meu Instagram e aí, transgeracionais. E aí o pessoal me pediu: Mari, fala mais aí sobre essas memórias transgeracionais. Como é que funciona? Como nós podemos trazer o melhor desses ancestrais e identificar também quais são os emaranhados, as lealdades aí que tá trazendo dificuldade. Elzinha, boa noite. Tamires, Dani, bem-vindas. Gente, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês que estão chegando aqui. Não sei se vocês estão lá no grupo VIP do WhatsApp. Essa semana eu farei diversas lives. Então, começando hoje até o dia 9 de março, a gente vai ter lives aqui sobre os pilares da prosperidade de vida. Então, vamos falar sobre saúde, sobre relacionamento amoroso também. Hoje é familiar, prosperidade, espiritualidade e muito mais. Então, quem não tiver lá no grupo do WhatsApp, é onde eu vou encaminhar os bônus exclusivos. Então, vai depois lá no link da minha bio, se inscreve e entra lá no grupo. Porque ali eu vou encaminhando para vocês os mapas mentais, os materiais que eu preparei aqui, para que vocês possam ter essa expansão de consciência e, consequentemente, esse desenvolvimento. Combinado? Já estão prontas aí? Bora? Tô animada hoje, hein? Tô fazendo live até em pé aqui, porque eu não tô aguentando de energia. Gente, seguinte. Além disso, Sandrinha, bem-vinda, Fer. Vamos compartilhar essa live aí? Bora expandir a consciência, porque assim, quando você traz a sua luzinha, você começa a iluminar toda essa escuridão. Então, quanto mais você for disseminando luzes, ou seja, conhecimento, mais a gente vai tendo poder aí para transformar a vida. Então, seja esse catalisador de mudança. Compartilhe essa live com quem você gosta, com quem você quer que se desenvolva junto com você, porque juntos nós vamos mais fortes e felizes. Jaque, bem-vinda! Deixa eu desligar aqui o som pra gente começar. Hoje, Dalvinha, Bru, bem-vindas, amores! Bora? Vocês estão animados? Porque é o seguinte, tem muito conteúdo, hein? Tem muito conteúdo. Quem viu ali nos meus stories, eu preparando umas receitas. Gente, hoje vai ter receita ao vivo. Se você gosta de receita, e é uma receita, assim, muito além do que um sabor físico. Eu tô trazendo o nome dela, assim, é uma receita da prosperidade de vida. Vocês querem essa receita, gente? Essa receita tá top, 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 top. E você pode fazer em casa com os ingredientes que você tem. E eu tenho certeza que você tem aí, hein? Bora lá? É o seguinte. Bom, vou me apresentar aqui para quem tá chegando, quem é novo, não me conhece ainda. Eu sou Mariana dos Anjos. Oi, Cândia, bem-vindo! Eu trabalho com advocacia e também como terapeuta integrativa. E aí, eu desenvolvi aqui a Semana do Despertar para compartilhar
um pouco dos conteúdos que tem agregado na minha jornada, que eu tenho percebido que contribui para a minha construção, para o meu desenvolvimento, para a expansão das áreas da minha vida. Por isso até que eu criei a Semana do Despertar, colocando vários pilares. Vamos passar por família, vamos falar das tretas no relacionamento amoroso também, vamos falar sobre prosperidade financeira, saúde, espiritualidade, autoconfiança, enfim. Nós estamos agregando aí todos esses pilares que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para a nossa qualidade, para a nossa realização. Então seja muito bem-vindo à Semana do Despertar. Nós iniciamos aqui e vamos ter aí ao longo dessa semana, do dia 4 ao dia 10, muitos conteúdos. Além das lives, vão ter conteúdos no feed, nos stories, lá no grupo VIP, e nós finalizamos no dia 10 de março com uma mentoria gratuita, onde ali eu vou trazer, além da teoria, a prática também, para que você possa compreender como unir esses conhecimentos no seu dia a dia. Combinado? Mai, bem-vinda! Cris também, bem-vinda! Vamos lá! Vamos começar com uma reflexão aqui. Vamos falar hoje sobre conflitos na família e memórias transgeracionais. Bora, Pan! É o seguinte, eu quero colocar para vocês uma foto que demonstra aqui um post que eu vi esses dias. Peraí, deixa eu achar aqui. Vivi, bem-vinda! Deixa eu achar aqui essa foto. Ela demonstra... acho que eu não salvei, ela não ficou na minha câmera aqui. Mas enfim, beleza, dá pra gente continuar. É o seguinte, esse texto eu peguei de um poeta, de um cara chamado Pedro Salomão. E aí, ele trouxe um texto, gente, que assim, ó, arrebentou a boca do balão. Sabe aquele texto assim que você fala assim, você lê cada palavra e depois você volta de tanta coisa assim absurda, de consciência que às vezes a gente não tem e a gente vai passando por cima. Então ali é um choque de realidade. Presta atenção o que esse cara falou. O texto chama assim: querido conflito, eu aprendi a vida toda que um bom relacionamento precisa de paz. E que para encontrar essa paz era preciso evitar o conflito a todo custo. Quem nunca, né, gente? Quem nunca falou assim, não, prefiro paz. E aí a gente, ó, recua, né? Eu peguei trechos desse texto, tá? Então veja só, ele ainda traz o seguinte: sempre achei que criar embates, começar uma discussão ou impor limites eram sinônimos de que o relacionamento estava correndo risco. Aí ele fala assim: é mais confortável a curto prazo ficar calado. Quantas vezes a gente se cala? Engolir e sofrer sozinho. Porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça, vou evitar o conflito, mas a gente fica remoendo aquilo dentro da gente. Fica com aquele desconforto, com aquele peso. E aí ele traz o seguinte: o conflito exige a coragem de enfrentar um espelho que reflete suas reivindicações, faz evidenciar suas dores e fragilidades, traz tudo pra fora. Por isso é que o conflito, muitas vezes, ele é evitado, porque a gente não quer se expor de tal maneira. E aí veja só ainda o que ele fala. Bom, o medo do conflito também tem um traço de orgulho e covardia. Porque no diálogo nós podemos inclusive enxergar que estamos errados. E é mais seguro permanecermos no nosso mundo interno. Veja só, se colocando como vítima e sentindo autopiedade. Aí ele fala o seguinte: o contrário do conflito não é a paz. Aí eu falei, opa, rapaz, pelo amor de Deus, o que você tá me falando? Aí ele falou assim: o contrário do conflito é o silêncio. É a autopunição, é a passividade hostil, é a covardia de quem se permite ser desrespeitado e a imaturidade vitimista. É fingir que nada está acontecendo. Aí eu quero conversar com vocês sobre isso, sabe por quê? Foi diante dessa situação aí
que eu me recordei por que eu tô aqui hoje conversando com vocês. Porque eu tinha um incômodo na minha vida. E era referente ao que, ó, esse tema de hoje, família. Mas aí o que acontecia? Eu evitava o conflito. Eu evitava de trazer à luz aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia. Eu não me comunicava, eu me calava. E aí, o que acontecia? Gente, o conflito continuava. Ele permanecia ali. Porque enquanto a gente não encara o conflito, a gente não encontra a solução. Então veja só, esses conflitos familiares que às vezes a gente se dói e por vezes a gente se recolhe, se retrai, fica numa introspecção, muitas vezes a gente não vai conseguir resolver enquanto a gente não se expõe. Enquanto a gente não tem coragem de assumir as nossas vulnerabilidades. Sabe o que ele trouxe ali de você? Talvez está errado nesse conflito. Nós precisamos sair do nosso mundinho interno e dialogar. E aí, de repente, eu resolvi sair desse mundinho interno. Falei, não, Mariana, chega, eu vou olhar para isso. E onde é que eu olhei? Numa constelação familiar. Foi ali que eu comecei todo esse processo assim de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Foi onde eu comecei a ter uma noção sobre o que era um desenvolvimento pessoal realmente. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá nessa constelação e ali eu me choquei, assim, porque eu tinha a percepção de que eu tinha falta de proximidade com um membro familiar e aquilo me incomodava. Só que as justificativas que aquela pessoa me trazia não eram suficientes. Para mim, não ressoava, sabe? Não era... não apaziguava para mim. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na constelação e ali eu me deparei com o que realmente se passava com aquela pessoa. Então, ali eu pude perceber o sentimento, a dor, a dificuldade que eu não conseguia ver. Racionalmente, de forma linear, eu não conseguia perceber. Então, ali na constelação foi a minha primeira oportunidade de realmente sair do meu mundinho interno e olhar para o mundo do outro, para perceber realmente como ele estava naquele momento. E depois disso, eu fui desconstruindo diversos pontos de vista sobre essa pessoa. Porque antes eu tinha um julgamento. Fala, essa pessoa não se aproxima de mim porque ela não bate, né? Por quê? Essa pessoa é conflituosa. E quando eu saí desse mundinho interno, eu pude perceber que eu também construía, tijolinho por tijolinho, muros de distanciamento, onde a gente não se encontrava. Então, somente quando eu tive ali a empatia, eu tive a oportunidade de trazer uma transformação. Porque eu saí daquela constelação com o meu olhar diferente para aquela pessoa. E o meu olhar transformou o nosso relacionamento. Não precisei, veja só, não precisei chegar para ela e falar alguma coisa. Eu simplesmente olhei com bons olhos. E ali eu criei uma abertura interna. E aí a gente começou a se aproximar e se resolver e ter uma afinidade que eu não esperava que a gente poderia construir. Então, você que está com qualquer tipo de conflito familiar, não deixe de olhar para esse conflito, não deixe de buscar uma nova perspectiva, porque isso pode transformar, pode mudar o seu relacionamento. E por vezes você tá aí, ó, carregando um conflito há 5, 10, 15, 20, quantos anos? Quantos anos que a gente fica assim, ó, postergando de olhar para o conflito e postergando também de olhar para a solução. Não é mesmo? Vocês concordam comigo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Fez sentido para vocês esse texto? Manda coraçãozinho aí, para eu saber que vocês estão comigo. Fez sentido? É isso aí, né? Às vezes a gente começa a trazer essas dificuldades de resolver a vida, e aí a gente vai ver que nós éramos esse obstáculo. Porque só a gente pode transformar a nossa vida, né?
Gente, vambora? Vamos tacar o pau aqui, chegar nos conflitos familiares. Deixa eu ver se eu subo um pouquinho aqui, que tô achando meio baixo. Beleza, galera. Vocês estão com energia? Eu já tô até suando aqui, ó. Rapaz do céu. Hoje tem coisa pra falar, hein? E tem dinâmica pra vocês irem refletindo também na vida de vocês. Não adianta só eu falar da minha e você não se identificar aí, né? Bom, fiz uns tópicos aqui pra não esquecer nada. E aí, olha só. O que essa constelação pôde me proporcionar? A constelação, eu saí de lá apaixonada. Claro, eu tive um resultado ali imediato, praticamente. 2 anos depois da minha constelação, ainda me caíam fichas, insights sobre o que acontecia, o que se passava, explicando os comportamentos. Aí eu falei assim, gente, esse negócio é maravilhoso. E eu quero oferecer algo maravilhoso para essa vida, em retribuição. Aí o que eu fiz? Fui fazer o curso de constelação. Me tornei consteladora e hoje, olha só, eu tô aqui falando com vocês. O que me trouxe até aqui foi um conflito que eu resolvi encarar e hoje, a partir desse conflito, eu venho aqui facilitar solução e bem-estar. Por meio da advocacia sistêmica, por meio das terapias integrativas, por meio da minha mentoria, das constelações, dos atendimentos. Tantas pessoas vão ali tomando coragem para se enfrentar e para se resolver. Então veja só, o que às vezes um conflito traz de oportunidade de expansão na vida e a gente fica lá, evitando ele, dizendo não para ele, virando a cara, postergando. Tá vendo tanto de coisa boa que a gente também pode estar postergando? Qual é o conflito da sua vida? Pensa aí. Agora é para doer. Qual é o conflito da sua vida que você está deixando de olhar? Há muito tempo. Que você está, às vezes, até reduzindo ele. Fala, não, nem é tão grande. Mas no fundo você sabe que pega. É aí que está a chave de transformação da sua vida. Tem uma frase que ela diz assim, a caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você tanto procura. Como seria você se abrir para olhar para essas sombras e perceber a luz que se encontra dentro dela? Se bateu e doeu, manda o coraçãozinho aqui. E aí eu vou completar essa frase. Se bateu e doeu, leva que é seu. Eita, gente, que hoje, ó, vamos compartilhando aqui, ó. Vamos espalhando luz. Tá na hora das pessoas se olharem por inteiro, se verem, para que elas possam se comunicar com o melhor da vida. Porque você já percebeu, quando você deixa de olhar para a sombra, você deixa de olhar para a luz, porque só tem sombra quando tem o quê? Luz. Luz. Tá entendendo? Bora. Vamos lá. Agora, o que eu quero falar com vocês? Essa dificuldade da gente lidar com um conflito. Muitas vezes vem desse enrijecimento com relação ao medo de errar. Quantas vezes a gente não consegue se expor aos riscos porque espera ali uma segurança diante da instabilidade que a vida proporciona? Gente, peraí. Segurança na instabilidade, como nós vamos conseguir sustentar isso? Como nós vamos conseguir sustentar o controle da vida diante das intempéries que existem nela? Tá vendo que é como se a gente nadasse contra a maré. Fica difícil, dói, pesa, enquanto a gente não se permite errar. Enquanto a gente não se permite ser vulnerável. E aí é que tá a questão, sabe por quê? A gente começa tanto a trazer esse enrijecimento, essa dor, esse medo, essa dificuldade de errar, que a gente começa a projetar essa carência, essa dependência até no outro. É mais cômodo, como vocês estão falando aí. Elzinha,
Vamos olhar para isso hoje. Vamos olhar para isso hoje. Já numa dinâmica. Para vocês perceberem, não é só aqui não. É para bater aqui. Porque aí, se comunicar aqui com aqui, putz, é isso. Fez sentido. Fez sentido. E aí, exige uma responsabilidade para que você haja diante disso. Uma transformação. Porque não adianta você ficar aqui e aqui. É preciso a gente tomar atitude, se posicionar diante da vida e parar de ser covarde. Maria José, bem-vinda, amor. Bom, diante dessa dificuldade aí do erro, das vulnerabilidades, a gente começa a projetar no outro, né? Bom, aí a gente vai entrar numa esfera que é o tema aqui da nossa live, família. Conflitos e memórias transgeracionais. Hoje eu vou falar sobre 5 posturas que causam conflitos, que causam os embates. E essas 5 posturas você vai ver que você vai extraindo o essencial e você vai sair da live com uma outra percepção de vida. Se você não sair, você fala comigo. Você fala, Mari, você prometeu. Você prometeu. Que aí eu preciso entregar. Tô prometendo aqui, hein, galera? Tô prometendo aqui. Combinado, Alana? Bem-vinda, amor. É o seguinte, a primeira postura que causa conflito dentro do relacionamento familiar, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas é o que a gente mais observa, principalmente nos atendimentos ali terapêuticos, nas mentorias. A gente traz esse tema de forma recorrente. Sabe o que é? Adivinhem. É com os filhos, hein? Os filhos são os autores. É isso aí, Dani. Fabi, bem-vinda. É isso aí. As cobranças dos filhos com relação aos pais. Aí começa um grande conflito, minha gente. Sabe por quê? Vamos recapitular ali. Quando eu tenho medo de errar, quando eu tenho medo de expor as minhas vulnerabilidades, e aí eu quero esse controle com a vida, eu quero esse perfeccionismo, eu tenho que estar alinhadinho. O que eu tô fazendo? Eu tô nadando contra a maré. O que é nadar contra a maré? É você ser contra a sua própria humanidade. Porque humanidade, humano, erra. Erra ou não erra? Ou vocês são os alecrins dourados, com a aura de luz toda expandida e nunca retrai. Gente, ser humano erra. E quando a gente traz esses questionamentos, Paulo, contra os nossos pais, quando a gente exige que eles sejam perfeitos, quando a gente exige que eles sejam emoldurados dentro de uma caixinha, que quando a gente traz aquelas cobranças, você deveria ter feito, ou você não deveria ter feito assim. Quando a gente aponta o dedo para eles, fala, você poderia ter me dado mais, ou você poderia ter feito de outra forma. Gente, sabe o que a gente tá fazendo? R muito, né? Dani, Alzinha. Dea Terapia, bem-vinda! Acabei de ver que você chegou no meu perfil agora. Bem-vinda, amor. Gente, quando a gente traz essa cobrança pros nossos pais, essa dificuldade de aceitar o que eles deram pra gente, nas condições em que eles se encontravam, de acordo com a consciência daquele momento, e a gente quer ali trazer o ideal pra eles. Você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. A gente coloca eles numa caixinha. Fala, você deveria ser perfeito assim. Você é meu pai, você é minha mãe. Super-heróis. Sabe o que a gente tá fazendo com eles? Injustiça. Injustiça. E com injustiça, a vida não prospera. Não prospera. Porque quando você traz essas aversões contra os próprios pais, e isso pode ser oculto, não necessariamente é explícito, tipo, tô batendo na porta do quarto, tô brigando, tô apontando e falando pra você, pode ser uma aversão oculta. Sabe quando eu percebo isso? Quando a pessoa senta do meu lado na terapia, e aí ela fala assim, Mari,
Os meus pais são maravilhosos, eu amo os meus pais, me deram muitas coisas boas, mas assim, o meu pai eu acho ele meio desconectado, não fica muito com a família, e a minha mãe, ela não dá muita atenção, ela fica nas coisas dela. Gente, pega aqui a visão. Falou o mas, aí começam as queixas, as lamentações, os apontamentos, os julgamentos, onde muitas vezes você não percebe, mas é como se você estivesse colocando ali, se colocando num lugar de melhor, num lugar de maior. Eu saberia, na sua condição, meu pai, como educar um filho como eu. E eu, minha mãe, me portaria muito melhor do que você. E quando a gente faz isso, a gente está sendo injusto, e com injustiça, o quê? A vida não prospera. Quando a gente não permite que os nossos pais sejam imperfeitos, a gente não evolui. Sabe por quê? Pega a visão dessa frase do Bert Hellinger, criador da constelação familiar. Só o imperfeito evolui. O perfeito já cristalizou, ele estagnou. Então, olha para os seus pais hoje. Sabe, naqueles apontamentos, naquelas queixas, do leve ao mais pesado, ao mais severo. E fala, meu pai, minha mãe, gratidão pelas suas imperfeições, porque vocês permitiram que a minha vida prosperasse. Porque ser humano quer ser útil. Se os seus pais são perfeitos, você vai ser vai fazer o que nessa vida? Um inútil. Porque não tem mais o que aprimorar. Tá entendendo? Por isso que é bom. Agradeça hoje pelas imperfeições. Pelas imperfeições deles. Porque eles permitiram que você prosperasse, que você evoluísse. Quando são os avós que criam a gente, é uma parte dos nossos pais. Então não deixa ali de ser referência. Os avós vieram antes, os pais vieram antes, e depois a gente. E a gente pode fazer o quê? Pra frente, evoluir? É isso aí, Cris. Os pais são perfeitos nas imperfeições deles. Olha só a dádiva que tem na vida, gente. A dádiva que tem na vida. Tá entendendo? O negócio é profundo. Hoje eu vou passar para vocês a receita da prosperidade da vida. Vocês querem a receita da prosperidade da vida? Rodrigo, bem-vindo! É o seguinte, hoje nós estamos falando aqui sobre conflitos e memórias transgeracionais. 5 posturas que eu vou trazer aqui que causam conflitos. A primeira, exigir a perfeição dos pais. Certo? Vamos para a segunda, numa dinâmica, nessa receita aí, para vocês entenderem de uma forma matemática. Matemática. Então não tem problema eu ser imperfeita com a minha filha? Não, meu amor, isso daí é solução. Nem existe essa palavra aí, problema. Sabe por quê? Senão sua filha faria o quê de evolução da sua geração? É bom, a partir dessa imperfeição você pode ir lapidando, você pode ir corrigindo, trazendo o melhor. Entende? Agora, imagine se os pais fossem perfeitos. A dificuldade que você teria para prosperar na vida. Ah, meus pais são tudo, fizeram tudo, não erram. E agora eu preciso me moldar nisso daí. E aí eu vou deixar de ser justo comigo, justo com a minha humanidade. Combinado? Combinaram? Pegaram isso aí? Posso passar a receita? Eu tô doida pra provar a receita. Já botei logo no início. Já mandando o ouro pra vocês no início. Não sou de enrolar, não. Hoje faço pra minha filha o que queria que minha mãe fizesse por mim. É isso. Uma das possibilidades de cura é você fazer o que não fizeram por você. Entende? Você traz uma nova forma pra isso. Beleza? Vamos lá? Bora pra receita? Deixa eu pegar aqui.
Bom, receita da prosperidade da vida. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tá bom, né, de luminosidade aqui. Receita da prosperidade da vida agora. Manda essa live aí pro pessoal. Fala o seguinte: essa live aqui tá quente. O negócio vai ficar mais ainda. Porque foi só o começo, gente. Foi só uma postura que eu falei. Vai ser daí pra mais. Aqui é abundância, expansão. Bora lá? Vamos, gente. É o seguinte: a receita da prosperidade da vida. Antes da gente, às vezes, falar desses conflitos familiares, a gente precisa entender quem nós somos. Entendeu, Fredi? Que acabou de chegar, tava numa live aí maravilhosa? Bem-vinda. Quem nós somos, na nossa essência. Porque é o seguinte, se você não tem noção de quem você é na sua essência, como é que você vai evoluir? Fala, Mari, beleza, meus pais são imperfeitos, mas quem sou eu para progredir, Thiago? Quem sou eu? Então você tem que ter noção da base. Ali, depois da base, você vai se construindo e se reinventando, beleza? Depois dessa percepção aí, é como construir uma casa. Tem muita gente que quer construir um império, certo? Todo mundo quer prosperidade de vida. Eu quero ver quantas pessoas vão bater aqui na live do dinheiro. Falou em dinheiro, gente, aparece gente, acho que lá do cemitério. Pega o Wi-Fi do amigo e chega aqui. Chega aqui. Porque todo mundo quer, né? O dinheiro. E o dinheiro é muito bom. É a serviço da vida que ele está agindo. Mas isso é papo para live de domingo. Domingão vamos falar de prosperidade. Agora, como é que eu posso construir um castelo, um império, se eu não sei o meu alicerce? Se eu não consigo, como fala, gente, aquele negócio da terra, para ficar bem assentada aí, é um nominho na construção civil aí. Tô por fora disso. Então você tem que estar com um terreno limpo. Você vai construir um império em cima de um matagal? Não, pô. Você tem que carpir ali, né? Tem que estar lisinho, tem que estar firme para você subir. Então você precisa ter compreensão. Quem é você na sua base? Limpar as memórias transgeracionais aqui, ó, também. E pessoais que estão causando dúvidas, dificuldades, conflitos que interferem na sua prosperidade. Nivelar, aplanar, isso aí mesmo, galera. É isso aí mesmo. É a terra. É deixar ela terra firme. Beleza? Então aqui eu vou passar a receita da prosperidade da vida para vocês terem noção. Fundação, eu acho que era isso que eu queria falar. Fundação. Para vocês terem noção da constituição do seu próprio ser. Bora lá? Temos aqui essa xícara aqui. Oi, Rita, bem-vinda! Compactar, perfeito, galera. Vocês já trouxeram a construção civil inteira. É o seguinte, bora para a receita da prosperidade de vida. Essa xícara aqui, você tá aqui na sua forma. Como é que você foi constituído? Vamos lá? Tô falando pra vocês que hoje vai ter receita aqui, ao vivo. O leite. Seu pai. Seu pai. Por que é o branquinho? A gente vai entender na live de amanhã sobre relacionamento amoroso, sobre o yin e o yang. Então está aqui o seu pai. E aí precisou de quem? Da sua mãe também para te criar. Cafezinho, gente. Leite com café dá o quê? Café com leite maravilhoso. Aí é o seguinte, quando eu trago a versão, essa dificuldade de colocar no meu coração o meu pai ou a minha mãe, porque a gente sabe que os pais muitas vezes trouxeram muitas dores.
A gente tem histórias de abusos, de violências, e é difícil tomar esses pais no coração. Como a gente fala na sistêmica, é preciso tomar os pais para ir para a vida. Mas como eu vou tomar o pai, como eu vou tomar a mãe, se me causou tanta dor, se me abusou, se me violentou? Não é de qualquer jeito. Não é a todo custo. Não tem que engolir a seco. É de coração. É algo que realmente, aos poucos, quem tem essas dificuldades no relacionamento com os pais, vai no seu tempo, tomando doses diárias. E mesmo quem não tem essas dificuldades com os pais proporcionaram ali o melhor. No sentido de não ter violências, abusos, de serem carinhosos, estarem presentes. Ainda assim, são doses diárias. Sabe por quê? Essa rejeição, às vezes, não é em determinada situação. Muitas vezes essa rejeição é no dia a dia. Quando você não permite que os seus pais façam escolha por eles. Quando eles têm capacidade para isso. Quando você coloca o bedelho, quando você coloca o dedo nas coisas deles. Entende? Quando você não respeita a hierarquia deles. Quando você rejeita qualquer um deles diante das atitudes, do comportamento, da fala, do posicionamento, do pensamento, do sentimento. E aí o que acontece? Se precisou desse pai e dessa mãe, desse leite, desse café para te criar, você tem essa constituição, inclusive de energia masculina e feminina aqui dentro. E quando eu tenho dificuldades no relacionamento com o meu pai, é como se eu quisesse tirar aqui esse leite, ficasse só com o café. Ou eu coloco uma parte, fala assim, olha, eu vou colocar bastante café, minha mãe, mas eu vou pegar só um pouquinho de leite, que a gente chama de macchiato, né? O café macchiato. Ou então, ao contrário, eu aceito meu pai, eu tomo ele no meu coração, agora é com a minha mãe. Aí você vem com aquele balde de leite e um pingado de café. E aí você toma o pingado. Sabe o que acontece? Quando a gente tem essa dificuldade de aceitar, de tomar esses pais no nosso coração, a gente tem dificuldade de progredir, porque a nossa constituição são eles. Então, quando eu trago qualquer tipo de aversão ao meu pai ou aversão à minha mãe, distanciamento, falta de amor no coração, eu trago aversão a mim mesmo, porque eu sou constituído por eles. Então, quando eu quero só um pingadinho da minha mãe, vai me faltar, inclusive, energia feminina. E a energia feminina de receber, de acolher, de nutrir os meus relacionamentos como um todo, inclusive dinheiro. A gente vai falar isso lá na frente. E quando eu pego só o meu pai e tenho dificuldade, na verdade, rejeito esse pai, o que vai acontecer? Vai me faltar energia masculina, vai me faltar ação, vai me faltar coragem. E aí eu fico numa passividade e em dificuldade de lidar com a própria vida. Então eu preciso aqui dos dois. Essa receita já vem prontinha, completa. Não dá pra gente tirar uma parte ou outra. O que dá pra você fazer? Já volta aí já aqui na sua pergunta. O que dá pra você fazer? Fala, Mari, beleza. Meu pai, minha mãe, mas assim, eu tenho ideias diferentes, eu tenho sentimentos, eu quero fazer outras coisas além deles. Eu sou só isso? Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Que mais que eu sou? Você, gente, vem com uma oportunidade, uma possibilidade de aprimorar essa receita aqui. E quantas vezes a gente fica lutando com leite, com café e deixando de perceber que a gente poderia trazer o nosso sabor, o nosso tempero, a nossa particularidade. Sabe o que você poderia estar fazendo? Adicionando uma canela aqui. Ah, você gosta de canela? Vamos colocar um pouquinho de canela? Tá forte isso daí pra mim.
Vamos colocar um olhinho de coco aí para dar uma adoçada. Um saborzinho. Esse aqui, meu bem, é você. E aí, ó, vai vendo se essa mistura não vai ficar boa. Vai percebendo aí o que você pode acrescentar na sua vida para você ir além. Para você ter possibilidade de expandir e não ficar brigando com a sua própria constituição, com o básico. Eu recomendo essa receita para vocês, gente. Eu não tinha provado antes não, mas ficou boa. Deixa eu ver aqui. Como tomar o pai se eu não conheço, pois sou filha de coração? Jaque, uma ótima pergunta. Muitas pessoas não conhecem esses pais. Ou conheceram quando pequeno, não se lembram. Acontece que, veja só, Jaque, seu pai tá aqui, dentro de você. Então, quando você acessa você mesma, você está acessando e conhecendo um pouco do seu pai. E aí você pode ir trazendo, percebendo o que é que você traz dele, nessa energia masculina, o que é que você traz da sua mãe. Você colocou aqui tomar os pais. Pais, né, no sentido, no plural. Então, o que você pode trazer da sua mãe? Você vai percebendo que algumas características diferentes até mesmo da sua família de coração você tem. É próprio seu. Porque essa origem, ela não muda. Essa origem fica. E essa origem, ela vai atuando. E é muito comum, né? Essas dinâmicas, até mesmo dos filhos adotivos quererem buscar ali os pais para encontrar essa receita aqui, para se identificar com essa naturalidade, porque cada leite, cada café é de um jeito, é de um sabor, mudou a marca, mudou o sabor. Mas se não for possível encontrá-los pessoalmente, talvez já tenham falecido ou outras circunstâncias, lembre-se de ir para dentro para você encontrá-los, ok? Vivi, bem-vinda! Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Estou sem áudio. Elzinho, aumenta aí o seu... O som do seu celular, que às vezes está baixo, tá? Podemos prosseguir, porque ainda temos dinâmicas. Gente, esse negócio ficou bom mesmo. Vamos para a próxima? Próxima postura que causa conflito dentro dos relacionamentos familiares. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo tranquilo, né? Podemos seguir? Podemos seguir? Me deem um feedback aí. Ah, acho que tá. Já que mandou aqui, gratidão. Beleza. Bom, então seguinte. Fiquei um pouco sem rumo depois dessa. Eita, Dani! Essa daqui é pra você voltar pros trilhos. É pra você ter rumo. Tá dentro. A resposta tá dentro. É isso, gente. Vamos lá, vocês estão preparadas para a próxima dinâmica? Encaminhe essa live aí, se vocês estão gostando. Chega no amigo, chega no familiar, chega no parente. Às vezes tem conflito, fala, vem cá. Vem cá que eu tenho um negócio aqui. Gente, deixa eu pegar aqui o meu... Ai, pera lá. Já peguei o tópico do próximo. Bom, então, nós temos uma outra dinâmica que interfere nesse relacionamento, que nessa postura de harmonia nesse sistema. Qual é? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Desrespeitar a hierarquia dos pais. Vem ver o que isso significa. Vem ver. É o seguinte. Temos aqui o pai e a mãe. Vou até já abordar uma base aqui para a live de amanhã sobre relacionamento amoroso, tá?
Então nós temos aqui o pai e a mãe, um casal construindo. Estão vendo aqui o barbante? Beleza, acho que tá aparecendo, né? E aqui mais um outro barbante. Esse aqui é um casal construindo a vida. E aí, chega em determinado momento que esse casal, ele traz tanta abundância de energia que ela transborda. E aí, ó, vem algo mais aqui, hein? Quem vem? Quem vem? O filho. O filho vem. É isso. Transborda, vai além e aí chega a criação da vida. O que acontece aqui nessa dinâmica? Os pais vieram primeiro e depois os filhos. Agora, uma dinâmica onde muitas vezes o pai ou a mãe, ou os dois, saem do lugar de pais. Porque aqui nós temos uma hierarquia, tá vendo o tamanho aqui? Todos os sistemas que nós estamos inseridos têm uma hierarquia, tem uma ordem. Você está num trabalho, ali tem uma ordem. Você está numa organização social que tem presidente, vice-presidente, deputados, câmara e tudo mais. Então, a hierarquia, o que ela vai proporcionar? Direcionamento. Sem ordem, o amor não flui. Sem ordem, o conflito se instala. Então, quando esses pais, às vezes, saem do lugar de pais e ficam aqui, do lado dos filhos, o que é essa representação? Pais que são amigos demais dos filhos. Sabe? Aquele vínculo ali que conta tudo. Vamos colocar aqui a filha com a mãe. Elas ali super íntimas. E aí, esse lugar aqui, ó, começa a ficar vago. E quando esse lugar fica vago, imagine aqui, para onde vai isso daqui? Para qualquer lugar. Qual é a importância de ter essa hierarquia? Hierarquia, gente, olha só, traz direcionamento. Filho, para onde você pode crescer? Aqui. Aqui. Para o algo mais. Se eu tenho um lugar vago, para onde eu vou? Isso, quando a mãe acha que é criança. Ou é íntima demais que comenta tudo com a filha. Todos os segredos e a filha compartilha tudo também. É preciso a gente ter essa diferença. É preciso a gente ter de posição, hierarquia. Porque a hierarquia, vocês já repararam na bandeira do Brasil? O que tem na bandeira do Brasil? Lá no meio, escrito progresso e ordem. É isso? Não. É ordem primeiro. Depois o progresso. Se eu não tenho essa ordem, esse direcionamento, eu, filho, fico perdido na vida. Vou para onde? Quem eu sou? Vou fazer o quê? Então, é importante que os pais assumam os seus lugares. Agora, muitas vezes, o que os filhos fazem? Ei, mãe, você poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Eu sou melhor. E olha, meu pai gosta de mim. O que acontece? A filha vira aqui, a filhinha do papai, que se aproxima muito dele e tem conflitos com a mãe e tem dificuldade no relacionamento amoroso. Pode até ficar com homens, vários homens, mas não consegue se firmar num relacionamento. Sabe por quê? Ela já tem o coração dela ocupado. O próprio pai. Você é o perfeito pra mim. Entende? E aí fica difícil, gente. Fica difícil a gente prosperar. Fica difícil essa mulher aqui se desvincular, ter um relacionamento afetivo. Se firmar. Amanhã nós vamos fazer uma avaliação da postura de um famoso. Amanhã, na live sobre relacionamento amoroso. Vou falar sobre isso daqui de forma mais intensa.
para vocês entenderem. Então, é preciso cada um estar no seu lugar. Quando esse filho vem aqui e traz uma rejeição pela mãe ou pelo pai, traz confusão. Lembra aqui, ó, leitinho com café. Vinão, boa noite. Aqui, quando eu tento tirar uma parte de mim, fica miado. Eu preciso agregar. Eu sou algo mais. Eu posso trazer o meu tempero, o meu sabor. Se eu fico rejeitando o que eu tenho, eu estou me anulando. Eu preciso agregar, evoluir. Porque se eu ficar brigando aqui, eu vou ficar brigando uma vida inteira. Isso aqui não se esgota. Você ficar rejeitando aquilo que é. Você vai rejeitar uma vida inteira. E vai ser doloroso. Bem doloroso. Então, quando o filho tem o seu lugar e o pai tem o lugar dele, isso aqui flui. Aqui está o progresso. Agora, vamos falar de uma dinâmica aqui? Alô, pais! Temos pais aqui? Quem é pai, quem é mãe aqui? Deixa eu ver, Rodrigo mandou aqui, exatamente, falo isso em casa sempre de forma até inconsciente. Sim, isso fica marcado na gente, né? Dani, vixe, por isso que vem a falta de respeito, os filhos querem mandar e mandam na gente. Só que tem uma grande chave aqui na sua fala. Os filhos querem mandar e mandam na gente. A gente só tem o que a gente se permite. Então, quando a gente permite que eles mandem, não é que eles vêm aqui, ó, e faz isso daqui. Tem um movimento daqui também. Não é só ele que age aqui, eu recuo. Então, eu permito que a desordem se instale e que o progresso fique contido também. Então, é preciso a gente saber se posicionar. Lembra do texto que eu mandei lá no início. Se posicione. Em frente. Não fuja do conflito. Fugir do conflito traz dor. Então vamos lá, eu e meu marido estamos assistindo, temos 2 filhos. Uau, que legal, já tem uma família aqui. Tendo a compreensão dessas dinâmicas dos relacionamentos humanos. Essas dinâmicas foram descobertas pelo Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar. E aí ele propagou, né? Ele já é falecido, propagou esse conhecimento que tem trazido apaziguamento. Eu, como advogada, tenho inserido isso dentro até dos conflitos jurídicos, para que as pessoas tenham consciência, não só do conflito, mas da prevenção dele. Porque às vezes fica retomando o mesmo conflito por falta de conhecimento. Entende? Sou pai e mãe também. Nós permitimos o que acontece com a gente. Beleza. É o seguinte, Alzinha. Quando assume esse lugar de pai e mãe, veja só como é pesado. Esse fardo aqui, eu imagino que seja pesado. Porque é você trazer um direcionamento de ação e de acolhimento ao mesmo tempo, de impulsionamento e de nutrição. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, como seria você retomar para esse lugar de força no seu feminino e permitir que esse filho fique no lugar de força dele, permitindo que exista esse masculino e a referência dele atue aqui internamente. E aí você faz do seu lugar aquilo que você pode. É como se você soltasse aqui 2 cordas. Isso aqui traz mais leveza. E quando você vem para o seu lugar aqui e permite com que esse homem exista, independente do que aconteceu, esse leite e café continua existindo, precisou desse homem para esse filho existir. Quando você olha e dá um lugar para esse homem, você olha e dá um lugar para o seu filho por completo, por inteiro. E diz para ele,
eu te aceito como você é e você pode seguir. Entende? Então, essa rejeição, esse desrespeito à hierarquia, ao lugar, muitas vezes traz essa desordem. Então, quanto mais você consegue ter consciência sobre o seu posicionamento, a sua postura, mais leve fica. Porque isso aqui, gente, isso aqui acontece em diversos relacionamentos. Vamos imaginar que isso daqui agora é um trabalho, é um serviço que você tem que fazer, e aí o companheiro lá da sua sala falta. E aí você tem que fazer por ele. Fica mais pesado. Então nós temos que saber delegar e distribuir. Delegar e distribuir. Pegar o que é nosso e deixar com o outro o que é dele. Não dá pra gente tá lá atarefado, abarrotado de serviço. Aí sabe que a pessoa vem? Ela chega assim, ó, fulano, faz isso daqui pra mim, fazendo o favor. Nossa, você é maravilhoso. E aí chega um monte de serviço pra você. Claro, a gente só tem o que se permite. E vai chegar um monte de serviço porque todo mundo vê que você aceita e você não consegue dizer não. Então é preciso a gente emitir o não pela própria sobrevivência e qualidade dessa vida. Podemos seguir? Rapaz, hoje o negócio tá intenso aqui, hein? Vamos na família, estamos passeando por vários lugares ainda. Estão comigo? Estão comigo? Bora? Vamos pro próximo? Bom, falamos aqui de 3 posturas. Primeira postura, exigir dos pais aquilo que eles não tiveram, certo? Segunda, rejeição dos próprios pais ali do leite com café, lembrou? Terceira postura, desrespeitar a hierarquia deles. Nessa dinâmica aqui que a gente fez agora, dos bonequinhos e do direcionamento. Gente, esqueci de algo aqui. Deixa eu contar pra vocês aqui. Uma dinâmica que acontece no divórcio. No divórcio, na separação, no desentendimento. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tá travando, a internet tá ruim. Olha, vou tentar deixar gravado. Só que o Instagram é uma caixinha de surpresas. Tirando as vendas, eita, Jaque, aí sim. Aí sim. Estão gostando aí da Semana do Despertar? Quem tá aqui, ó, hashtag desperto. Bora lá, vamos despertar. Tem uma dinâmica que acontece aqui, ó, num relacionamento amoroso, que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente com relação aos filhos. No divórcio. O casal, quando tá alinhado, ele não fica assim, ó, um do ladinho do outro. Ele precisa estar viradinho um pra dentro, assim, ó. Por quê? Aí a visão deles, imagina isso aqui, ó, é a visão deles. Vai chegar num ponto em comum. E esse ponto em comum é o que direciona o filho. Se o filho chega aqui e fala, mãe, posso tomar um sorvete? E aí a mãe fala sim. Aí o pai fala não. O que acontece? Opa! Pro filho, não é quem eu vou seguir a questão aqui. Olha como é pesado pro filho. Quem eu vou desrespeitar? Quem eu vou desonrar? Tá entendendo a importância desses pais estarem com a visão alinhada, com os objetivos, desse casal estarem com as expectativas alinhadas? Porque aí o filho não entra em conflito aqui. Porque senão para ele é pesado ele definir quem ele vai desonrar. Quem eu vou desrespeitar? E quantas vezes acontece isso? O filho tem que escolher. E aí esse casal fica lá no embate. Muitas vezes esses embates perduram no tempo e aí esse casal vai se desalinhando. O que é o desalinhar?
Então eu fico com a minha visão, com a minha perspectiva, com o meu objetivo de vida, com a minha expectativa, e você fica com esse outro. Objetivo, percepção, visão, e aí a gente não se encontra mais, se a gente tá com objetivos diferentes. E aí, muitas vezes acontece aqui a separação, o divórcio. Só que, filhos, tem alguém aqui na separação, vivenciando, ou que já vivenciou separação, divórcio, seja como pai, como mãe ou como filho. O que é importante aqui a gente perceber? Essa separação, esse divórcio é entre casal. Entre casal. Eles continuam como pais, juntos no coração dessa criança, no coração desse filho. E aí, se a mãe traz a versão, mas seu pai não paga pensão, seu pai não faz isso, seu pai só faz aquilo, não te dá atenção, o que ela faz? É como se ela assumisse a cordinha do pai e fala, seu pai não presta. Seu pai não presta. E aí fica o quê? Pesado para essa mulher. E pesado para quem? Pro filho. Porque é como se essa mãe estivesse falando para metade desse filho, desse café com leite. Ei, filho, você, metade de você não presta. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês aí? Manda coraçãozinho. Estão comigo? No divórcio, o filho foi para os avós. E essa é uma realidade que muitas vezes dói, que a gente vê aí no judiciário. Quando os pais não têm condição, aí sim a gente recorre às pessoas mais próximas. Agora, quando eles têm condição, é a forma dos filhos se identificarem, mesmo com as dores, mesmo com as imperfeições dos pais. Porque às vezes a alienação parental não acontece só entre um pai e outro. Sabe o que acontece? Deixa eu achar aqui. Não tá aqui. Vamos pegar aqui, ó. O avô, a avó, os outros avós começam a falar mal daqui. Meteu o bedelho. E aí, essa criança começa a ficar em conflito. Eu tenho um caso que eu atendi na mediação que me marca muito. Onde os pais estavam definindo a guarda do filho. Porque o filho tinha... o pai, na verdade, tinha guarda unilateral, então era só dele a guarda. E esse filho visitava a mãe. Só que aí esse filho, que tinha mais ou menos uns 13 anos, se eu não me engano, começou a ter diversas dificuldades na vida, se envolver com drogas, sair durante a madrugada e não voltar. Então, o pai ligava para a mãe ia procurar ele durante o dia a dia ali, para achar esse filho. E aí, esse filho, ele tinha transtornos mentais. Tomava remédio. E veja só, usuário, olha o tanto de coisa ali. E aí me chamou muita atenção esse caso, porque na sala estava o pai e a mãe, para eles conversarem, e eles com uma dificuldade, assim, de conversarem, de terem esse diálogo, de conseguirem olhar para as necessidades do filho, porque muitas vezes esse casal fica olhando para as próprias necessidades, para as próprias dores, conflitos. E aí a gente deixa de orientar para a vida. Então é preciso a gente recobrar essa consciência que aqui está sendo definida a vida do filho, que é melhor para ele. E não são questões aqui desse casal, que o casal fica com o casal. Não dá pra gente misturar casal com pais. São funções diferentes, são lugares, são pessoas, situações. E aqui, nessa... E esse filho... Por vezes ele chegava em casa e ele quebrava tudo. Quebrava a pia, quebrava celular, quebrava a casa inteira. Carlinha tá chegando, bem-vinda. E a gente achou assim algo bem forte. 13 anos, usuário. Saía na madrugada, não conseguia ir bem na escola, tomava remédios, quebrava a casa inteira. Uau!
quanta coisa ali. E aí, durante essa conversa aqui, os pais foram ficando inflados ali, de tanta dor, de tanto conflito. A ponto da mulher ali, da mãe, bater na mesa e quase quebrar a mesa da mediação. E querer subir em cima ali do pai. E aí, esse filho tava ali fora, pertinho, nas cadeiras, esperando os pais resolverem. Não era a vida dele, era a vida deles aqui. Infelizmente. Mas, tudo certo. Esses pais são os melhores ali. Eles estão fazendo de acordo com o que eles podem na consciência deles. Mas ali, o que a gente podia ver? Esse conflito que o filho trazia. Essa dor, essa bagunça, esse caos. Essa agressividade era fruto da própria guerra entre os pais. Dessa própria origem. Pensa o café e o leite querendo se separar, cada um para um lado. O filho se separando. Então isso é pesado, né? Isso é pesado. Então é preciso a gente saber separar aqui o que é do casal, o que é dos pais. Os pais continuam sendo pais e aqui estão voltados para a orientação desse filho, para ele progredir e adicionando a canela, o gosto, o tempero que ele quiser. Então é importante ter essa referência, é importante ter essa base. Mari, mas eu não tenho, não conheço, não fui criado com os meus pais, não fui criado com pais de coração, fui criado com os meus tios, tive uma infância difícil. Gente, é o que eu falei lá no início. Vai ser mais difícil eu me conectar com essa origem, mas quando eu olho para mim, eu me encontro neles. Então, diariamente eu vou tomando as minhas doses de cafezinho com leite e me fortalecendo. E aí eu vou vendo que eu tenho algo mais para ser desenvolvido. Combinado? Combinado? Deixa eu ver aqui. Próxima postura. Gente, deixa eu ver. Falamos sobre exigir dos pais aquilo que eles não tiveram, rejeição, desrespeitar a hierarquia dos pais. Quarta postura. Projeção das expectativas dos pais nos filhos. Ah, essa é pegar, bater e doer. Deixa eu botar aqui, eu quero ficar em pé hoje que eu tô com energia. Vocês viram que eu tô com energia, ainda mais quando eu tomo café. Tomei ali minha mãe, no caso. Vamos lá. É o seguinte. Essa projeção das expectativas. Veja só. Quando esses pais querem que os filhos façam aquilo que eles não fizeram. Eita. Escolher faculdade, profissão, relacionamento amoroso. E por aí vai. Até salário tem pai que escolhe. Gente, fica limitado o próprio sistema. Quando esses pais não ficam com eles o que é deles e começam a projetar essas expectativas. Isso é doloroso pro filho. Sabe por quê? Veja só, a sua família, Bárbara que chegou agora, sua família, o seu sistema. O seu pai e a sua mãe, eles se encontraram ali e cada um vem com uma bagagem, com uma experiência, com uma vivência, com uma perspectiva de vida, um pensamento, um sentimento. Cara, olha só, olha a prosperidade que existe na criação da vida. Porque veja só, foram o encontro de duas pessoas, Rob, já que estão chegando, o encontro de duas pessoas deram origem a uma terceira. Então ali, eles estão trazendo duas bagagens, duas malinhas, duas experiências que estão fazendo com que haja a criação de um novo sistema. E aí veio o filho, veio aquela divindade que a gente encontra dentro até mesmo das religiões. Robin sabe que estava comigo nas mentorias, a Santíssima Trindade.
O encontro de dois elementos onde tamanho potencial desses dois, dessa união que gera o terceiro elemento, o elemento neutro, o elemento puro, cheio de potencialidade. Você, filho. E aí quando o pai e a mãe falam, não, vem cá, volta, fica aqui. Pais super protetores fazem com que os filhos não se desenvolvam. E aí não podem criar outros sistemas. E aí a vida se restringe. Porque aí eu não tenho coisa diferente. Eu vou ficar repetindo. Vou ter que encontrar um parceiro igual o meu pai, igual a minha mãe. Vou ter que trabalhar igual eles. E, gente, vem cá. A vida, ela precisa de renovação, ela precisa de mudança. Ela tá aí a todo tempo, ó. Cada dia é de um jeito. Cada momento traz uma especialidade ali. Então, quando esses pais não permitem que os filhos façam diferente deles, se frustrem. Quando eu quero proteger o meu filho de tudo, fica o quê? Debaixo das asas. Coloca dentro de uma redoma de vidro. É isso. Ala! Isso é pesado. Sabe por quê? Vem comigo. Quem chegou agora aqui, ó. O que eu tava fazendo, gente? A receita da prosperidade de vida. Pai, leite, mãe, café. Adicionei o quê? O filho adicionou o quê? Canela. Canelinha ali. Botou. Olhinho de coco, mexeu. Eu trouxe o quê? O algo mais. Agora, se eu quero ficar só no leite com café, cansa e enjoa. Então, pais, permitam que os seus filhos também errem. Porque, gente, vamos combinar? Erro, ele traz um aprendizado da pega. Os conflitos, eles nos forçam a nos transformarmos. Eles nos forçam a gente se reinventar. Pandemia. Gosto de falar desse exemplo. Gosto de falar, sabe por quê? Até hoje a gente tem que estar se reinventando. Há 2 anos atrás, eu não estava nas redes sociais. Percebi a necessidade de vir para a rede social. Há 1 ano atrás, eu comecei a fazer live. Criei a mentoria. Deu certo. As mentoradas estão aí, prosperando. E aqui, agora, tô fazendo live com café, com leite, com canela. Por quê? Porque eu preciso me reinventar. E sabe quando eu me reinvento, o que acontece? Eu me sinto útil. Eu posso fazer algo. E a partir da minha criatividade, eu vou acessando a minha criança interior, que a gente vai falar no nosso último encontro sobre o despertar da espiritualidade. E aí eu vou trazendo a minha impressão, a minha marca, a minha essência no mundo. E aí sabe o que acontece, pais? Vocês vão se preencher demais quando vocês verem os filhos de vocês prosperando, indo além. É ou não é? Pai e mãe que estão aqui. Quando vocês veem os seus filhos lá, progredindo. Até coloquei canela, é isso aí. Quando vocês veem seus filhos... Gente, pode ser do mais simples, dando os pequenos passos. Fazendo algo diferente, falando sobre uma palavra diferente. Você se alegra. E esses filhos também se empolgam. Porque eles podem fazer algo que os pais não acreditavam que eles fariam. E aí o negócio vai se desenvolvendo cada vez mais. Se a gente ficasse fazendo o que os pais estão falando, qual é a época que a gente estaria vivendo? É justamente dessa audácia. Vamos falar a verdade? Os pais com a tecnologia, meu pai e minha mãe, principalmente minha mãe. Tecnologia, perigoso isso daí. Não sei não. Quando eu era criança, adolescente, era assim, ó. Eu aqui no computador, ela atrás.
me olhando e falava assim, ó, desce essa conversa. Do início ao fim ela tava ali acompanhando. Porque era uma novidade, era um receio do novo. Só que, gente, fala a verdade. O que a tecnologia tá fazendo pela gente, principalmente agora em pandemia, que a gente tá lá dentro de casa, se comunicando com o mundo inteiro. Da onde vocês são? Bota aí, da onde vocês são? Qual é a cidade de vocês? Qual é o local que vocês estão falando? Porque eu sei que tem até Londres aqui. Tem até Londres, Carlinha, tem Goiás, Piqui do Goiás maravilhoso, Campo Grande, tem Mato Grosso do Sul aqui. Eu conheço vocês, agora tem um pessoal aqui que eu não conheço. Da onde vocês falam? Da onde vocês falam? Ah lá, tô falando, tá Londres, Itatiba, São Paulo, tá vendo como é bom? Rio Grande do Sul, São Paulo, tá vendo, gente? Dourados, que delícia, Dourados, tudo minha família daí, Carolzinha, Ponta Porã, Campo Grande, tá vendo como é bom, gente? A gente se comunicar, área rural, Ribas do Rio Pardo, Cris Corpialma já se conectou aqui comigo, maravilhosa. De Campo Grande. Então, olha só que bom quando esses pais estouram essa bolha protetora e falam, vai meu filho, vai com Deus. E dá aquela dorzinha no coração, porque a gente não quer que os filhos sofram, né? Mas esse sofrimento, vocês lembram do texto que eu botei ali no início, conflito? Esse sofrimento, ele expande. Gente, sabe o que eu lembrei agora? Que horas são? Rapaz do céu, agora que eu tô vendo, já foi mais de 1 hora de live. Gente, deixa eu falar pra vocês. Tá boa a live, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Estamos finalizando já, tá? E aí a gente continua ainda nessa semana aí do despertar, tem muita coisa, É o seguinte, vamos para a próxima postura, que também traz conflito. Quando esses pais super... Desliguei aqui, voltou. Quando esses pais super protetores, eles trazem essa dificuldade de estourar a bolha e deixar os filhos fluírem, muitas vezes o próprio filho fica vinculado a isso. No sentido, será que eu vou desrespeitar se eu fizer diferente do meu pai? Meu pai e minha mãe, eles querem isso pra mim, né? E aí, muitas vezes o filho fica vinculado. Quinta postura que a gente tá falando hoje. Quinta postura que traz conflito dentro do relacionamento familiar. O filho que busca o reconhecimento do pai. E aí ele se permite ficar nessa bolha. Porque a gente só tem que se permite, certo? Então o filho também se permite vivenciar isso e fazer tudo certinho como os pais querem. Então a gente pode dizer sim, dizer não, com amor, com respeito, mas principalmente trazer a nossa essência. Entende? Então esse filho que busca o reconhecimento, que muitas vezes não se permite fazer algo diferente, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Sou super protetora, mas minha filha não permite muito, não. Eita, quase meia-noite, Carlinha. Então, quando esses filhos se permitem ficar ali nessa bolha, muitas vezes eles estão buscando um reconhecimento desses próprios pais, essa aprovação, e eles vão passar a vida inteira restrito, não trazendo a sua essência. Inclusive, olha só, não contribuindo para a prosperidade de vida, porque a vida precisa de renovação. Então, quando eles ficam lá enclausurados nessa bolha, eles estão deixando a sua essência, deixando de prosperar, deixando de servir, inclusive aqui, ó, financeiramente também. Financeiramente também. Porque essa abundância vem de correr riscos, vem de eu me expor. E se eu fico ali com dificuldades de fazer por mim, pra mim e por mais ninguém, uma frase do Axis, eu fico o tempo inteiro
colocando o outro em primeiro lugar, me desrespeitando, me desamando. Sem respeito, sem amor, não prospera. Não prospera. Vamos falar sobre isso na live de autoconfiança, hein? Então é muito bom esses pais aí criarem fora da bolha como a Bruninha tá colocando. Entende? E aí, sabe o que acontece? Tem uma frase que eu não falei ainda, que ela é matadora. Cadê meu leite com café aqui, ó? A mãe. A mãe é a vida. E o pai é o caminho. Se eu não tomo a minha mãe, se eu não tomo meu pai, eu não tomo a vida e eu não tomo o meu caminho. Não tenho força para seguir. Então tá entendendo a importância de você tomar esses pais? Literalmente, a gente fala na sistêmica, tomar os pais. O que é tomar os pais? Diariamente. Receita da prosperidade de vida. Tomar esses pais e seguir. Pegar a força deles, porque esses pais vêm com muita força, com muita prosperidade. Independente do que aconteceu, a vida chegou até você e você está prosperando. Você só tem essa vida por causa deles. Entende? Fez sentido aí pra vocês? Bora pro último tema? Memórias transgeracionais. Memórias transgeracionais. Vamos aqui com mais uma dinâmica. Pra gente encerrar bonito. Pra gente encerrar bem feito. E deixa eu já colocar os recados aqui pra vocês. Terminando essa live, eu vou passar lá no grupo VIP lá do WhatsApp, da Semana do Despertar. Um mapa mental para que vocês possam identificar comportamentos que estejam... Peraí, deixa eu fechar aqui. Que estejam... trazendo emaranhamentos sistêmicos diante das memórias transgeracionais. Então, se você não tá lá no grupo, depois dessa live, entra no link da minha bio, se inscreve ali que eu te adiciono lá para você adquirir todos os materiais, porque cada dia um bônus diferente, beleza? Vamos falar agora de memórias transgeracionais. Opa, fica firme, rapaz. Mais de 1 hora de live, mas você tá aqui. Vamos... prosperar na vida, né, galera? Vocês estão conversando aí, já estão fazendo amizade. Então, bora lá. Memórias transgeracionais. Você chegou aqui nessa vida com essa receitinha aqui pronta. Esse leitinho com café, certo? E esses pais... eles vieram de uma origem dos pais deles, certo? Então, tem aí os avós. Quando chega até você a vida, quem foi criado pelos avós aqui que falou, chega também as impressões dos seus avós. Porque aquilo que a gente vai lidando, nós vamos acumulando na vida, construindo. Então, nós temos aqui a nossa vida e as memórias transgeracionais. O que é isso? Nós temos essa representação aqui dessa mandala. Cada pontinho dela vermelho, cada miçanga aqui, representa uma memória do seu sistema, combinado? Então, no seu sistema, da onde vem o seu sistema? Ah, Mari, é do Rio Grande do Sul, é de Minas Gerais, é do Nordeste. Além disso, da onde vieram seus ancestrais? Da onde vieram seus ancestrais? Além do Brasil, porque o Brasil foi colonizado. Ah, veio da Espanha, veio de Portugal, veio da África e por aí vai. E tudo que eles vivenciaram está marcado em você. Afinal, você veio com o quê? Cor dos olhos de acordo com os seus pais, com a sua ancestralidade, cor do cabelo, estatura e por aí vai. Só que muito mais passa para você. Além dessas memórias físicas, que é possível pegar no DNA, nós temos memórias sentimentais. Nós temos experiências, crenças que são passadas de geração por geração. Então, no teu campo, imagine isso aqui o seu campo. O que a sua memória sistêmica transgeracional tem? Da onde vieram seus ancestrais? Bom, vou falar do meu para vocês irem raciocinando aí. A minha ancestralidade tem Portugal e África. Então, lá, o que teve? Guerra, Portugal. África teve escravidão. Então, no meu campo tem dor, tem dificuldade, tem luta, tem conflito.
tem mágoa, tem marcas, tem desencontros, mas também no meu campo tem coragem, tem amor, tem alegria, tem espontaneidade, tem reinvenção e muito mais. E no seu campo tenho certeza que tem muitas coisas maravilhosas. E aí esse campo ele vem aqui contigo. Igual o DNA, nós temos um campo chamado campo mórfico ou morfogenético. Então você está nesse campo e as memórias estão aqui. E muitas vezes, de forma inconsciente, nós nos vinculamos a essas memórias. Acontece que, quais são as memórias que você tem se vinculado? É de dor ou de amor no sentido consciente, de prosperidade, de fluidez, de desenvolvimento, de esperança, de alegria. Então, por vezes, nós nos identificamos com diversas memórias. E aí é que tá. Essas memórias transgeracionais. Muitas vezes, nós nos vinculamos à dor pela lealdade sistêmica que a gente tem. O medo até mesmo de não pertencer mais a esse sistema. Então, eu quero... Jaque, faça esse exercício. Nós temos... vamos ver se eu consigo colocar na mentoria gratuita do dia 10 esse exercício. Mas geralmente eu faço na mentoria que eu dou mesmo, para que se conecte com todas essas memórias. Tem muita coisa nesse campo. Mas é que eu tenho muitos conteúdos para passar na mentoria gratuita, então não sei se eu vou conseguir, tá? Mas vou tentar inserir. Então, nesse campo aqui, tem muitas coisas que os seus ancestrais passaram. E por vezes a gente se vincula a essas dores por medo de pertencer, de ser excluído, na verdade. Medo de não pertencer. Aí é onde acontece o que, Mariana? A repetição de padrão. A repetição de padrão. Então, às vezes, eu me caso com o mesmo perfil que a minha mãe arranjou de pai, de marido. Eita! Que esse daí é batata. Fala, se tem uma coisa que eu não quero, é um homem que faça isso igual meu pai. Gente, não dá outra. Quando a gente rejeita, a gente vincula. E aí você arranja um homem igualzinho. Do meu jeitinho. É ou não é, mulherada? Conta aí pra mim, vocês têm essa história aí também. E aí, muitas vezes a gente também se vincula com outras formas de vivências, como abortos, como questões de saúde. A gente se vincula pelas doenças, escassez e muitas outras coisas. Então, as memórias transgeracionais, nós precisamos identificar o que tem nesse campo, perceber nesse comportamento para transformar. Na mentoria gratuita do dia 10, eu vou trazer um passo a passo para você ir além dessas memórias transgeracionais, daquilo que está vinculando, tá? Bom, o que eu quero trazer aqui? Um exemplo da minha mentorada. Nós estávamos vasculhando ali o sistema, olhando para tudo que pertencia. E aí, nesse sistema dela, ela identificou, veja só, uma vinculação com a avó dela. Qual foi a história? A avó dela se casou com o avô, naquela época um casamento arranjado, um casamento forçado. E o avô, olha só, gente, o avô mandou retirar todos os dentes da avó. Todos os dentes. Ela ficou banguela. Total. Então, veja só, o que os dentes fazem, né? Primeira coisa, eles facilitam a nossa nutrição. O nosso abastecimento, nosso preenchimento de vida, a nossa fala, a nossa expressão. E aí ela falou, Mari, olhando agora, eu consigo ver a dificuldade de expressão da minha mãe. Porque ela não conseguia falar aquilo que ela desejava, ela tinha medo, ela tinha uma dificuldade extrema. E talvez ela estivesse vinculada a isso. Tanto é que quando ela foi se separar do meu pai,
A minha mãe não conseguiu falar pro meu pai: quero terminar, não tá dando mais certo. Minha mãe simplesmente fez as malas, pegou a gente e levou lá pro outro estado. E aí chegando lá, falou: olha, terminou o casamento. Entende? E aí, qual era a queixa que essa mentorada trazia? Mari, eu tenho muita dificuldade de me expressar. Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, mas me falta esse poder de manifestar aquilo que eu desejo. Que eu sei, porque eu sei, não me falta habilidade técnica, capacidade eu tenho, mas eu não consigo verbalizar. E aí ela foi fazendo essa vinculação dessa memória transgeracional, a gente foi conduzindo esse processo para que ela identificasse ali e se liberasse disso. E foi tão lindo, gente, tão lindo esse processo. Deu dias, ela tava me mandando foto lá na onde, adivinhem? Na rádio. Mandando foto, dando entrevista na rádio. Eu falei, uau! E o que mais é possível? Quantas memórias a gente se vincula de forma inconsciente e fica mantendo a limitação de prosperidade de vida? Então nós precisamos identificar, porque pior que você não conseguir resolver um conflito é você nem saber que tem esse conflito, é você nem saber que tem um problema, uma dor. Então nós precisamos identificar, beleza? Então hoje eu ainda vou mandar no WhatsApp um mapa mental para vocês identificarem a possibilidade de terem emaranhamentos sistêmicos. Entrem lá no grupo. E também vou encaminhar um livro para que vocês compreendam a importância do seu lugar. É um livro do Bert Hellinger em PDF, chamado No Centro Sentimos Leveza. E na mentoria gratuita, dia 10 de março, a gente vai continuar essa semana aqui de lives. Eu vou encaminhar, eu vou te ensinar como você pode sair desses emaranhamentos sistêmicos. Como você pode sair dessas situações conflituosas. Beleza? Nós estamos chegando ao final da nossa live. Comentem aí. O que vocês acharam dessa live? Foi contribuição? Foi bacana? Conseguiram pegar o conteúdo aí? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Também não conheço meu campo. Como queria ter tido um marido como meu pai. Uau! Vamos lá. Bora para o print da live. E eu vou mandar uma frase da live aqui, gente. A frase da live tem a ver com isso aqui, ó. Ai, que bom que vocês estão conseguindo entender. Beleza, maravilha, gente, que bom. Fico muito feliz. Vou mandar a frase da live aqui, pra gente gravar esse momento. Hashtag desperto entende. Quem tá desperto vai entendendo, né? É o seguinte, a frase da live é essa. Quem puder escrever aí. Café com leite é bom e pode melhorar. Café com leite é bom e pode melhorar. Entendedores entenderão. Quem tá desperto aqui vai entender. Dá um print aí, me marca e coloca essa frase. Café com leite é bom e pode melhorar. Deixa o pessoal lá surtando. Fala, que é isso que você tá compartilhando? O que você tá falando? Beleza? Ó, tira o print aí, vou fazer uma pose aqui. E aí vocês me marquem, viu? E aí bota lá, hashtag desperta entende. Faz uma inveja pros outros. Fala, galera, vocês não querem despertar? Vem, pô. Café com leite é bom e pode melhorar. Não esquece do mais, hein, Cris? Mas aí vai dar oposição, assim. Café com leite é bom, pai e mãe é bom, mas... aí não, Eu até tava pensando na construção dessa frase. Falei, gente, café com leite é bom e pode melhorar, a gente pode acrescentar, beleza? Ó, vou dar mais um presente aí pra vocês estão saindo da live. Vai lá no meu feed, porque ali eu coloquei 4 lições preciosas que contribuem aí pro relacionamento familiar. Vai lá e comenta o que te tocou aqui nessa live, que transformou, que virou a chave, assim.
que foi contribuição pra você. Combinado? E pode melhorar, galera. Um beijo pra vocês. Amanhã, live sobre relacionamento amoroso. Amanhã o bicho vai pipocar. Um beijo, gente. Até mais. Venham pro grupo VIP.